acontecendo para chover tanto? Vamos lá, Cova. Chuva espalhada por todo o país de uma maneira generalizada. A gente tem falado sobre isso aqui no Hora 1, desses temporais. A gente vem prevendo essa chuva toda e são vários os fatores que estão ajudando e contribuindo, Cova. A tempestade batizada de Acará, que está em alto mar, a gente está falando muito dela, é uma das principais responsáveis por ajudar na formação de áreas de temporais pelo Brasil. Claro que tem outros sistemas trabalhando aí. A tempestade está aqui em alto mar, de acordo com a Marinha do Brasil, ela deve perder força ainda hoje pela manhã, mas por hora ela continua trabalhando, canalizando a umidade vinda da Amazônia e aí, na medida com que essa umidade precisa cruzar o país, ela vem o quê? Carregada de nuvens e essas nuvens vão se espalhando. Essa umidade vai ficando mais ao norte e nordeste, porque no centro do país nós temos um cavado, que são aquelas correntes de vento lá no céu, ajudando a manter as instabilidades lá em cima. Só que aqui na faixa leste, entre Minas, Rio e São Paulo, essa umidade acaba se juntando aqui, por isso que ainda chove, fica mais encoberto na região. Falando ainda do Nordeste, nós temos a entrada de umidade, a brisa normal que vem do mar, que pega aqui na costa, que também está sendo canalizada por esse aspiradorzinho aqui, que é essa tempestade. Por isso, tanta umidade nessa região. E não só, quem está no Maranhão, no Piauí, no Ceará, em partes do Rio Grande do Norte, no Tocantins e no Pará, tem muito a ver também com esse outro corredor que transporta a umidade, que é a zona de convergência intertropical. É muito sistema trabalhando em cima do país, por isso que a chuva está se distribuindo bastante. Tanto é que no oeste baiano, onde não tem chuva tanta, não tem tanta chuva nesse período, não para de chover. Ó Barreiras como é que tá, Cová? Continua molhado. Olha só. Chovendo bastante. Mais um dia com muita chuva lá em Barreiras. Exatamente isso. Então, Barreiras, que é um exemplo disso, uma cidade bem seca, né? Normalmente falando ainda mais nesse período do ano, a chuva não está dando trégua, justamente por conta do caminho dessa umidade. Hoje, máxima só de 27 graus aí para Barreiras, tá, gente? Por isso que a chuva está pegando mais no interior. Na capital, Salvador, agora de manhã, não chove. A chuva deve vir um pouco mais à tarde, deve apertar em alguns momentos do dia. Agora de manhã escapa uma pancada de chuva ou outra, tá? Hoje também tem risco de temporais aqui nessas cidades. Teresina aparecendo aqui com uns 50 milímetros, Cova. Daqui a pouco a gente vai lá para Teresina dar uma olhada. Como é que... Pois é, tá chovendo bastante por lá. São Luís também nessa mesma condição. Palmas com bastante chuva, já vimos na reportagem como está a situação por lá. E em Belo Horizonte, hoje também chovendo bastante. Destaque para a medida com que a chuva vem ganhando cada vez mais corpo, as temperaturas não conseguem chegar nem nos 30 graus, ficam bem mais amenas. Hoje também tem risco de chuva forte aqui, olha, em Caratinga, Minas Gerais, com 55 milímetros. Ó, Barreiras aqui, 50 milímetros hoje. Petrolina, em Pernambuco, com 40 milímetros. Você percebe, Cova, que não são aqueles acumulados de 15, de 20 milímetros. São acumulados altíssimos, sim, por conta desse transporte de umidade da Amazônia para o mar em direção a esse ciclone. A área de risco diminuiu um pouco, mas ainda assim é considerável. Pegando aqui desde o Paraná, lá no litoral, sobe por todo o litoral de São Paulo, Vale do Paraíba, chega ao Rio Espírito Santo, avança por Minas. Brasília hoje de manhã está sem chuva, agora cedinho, chega novamente ao Tocantins, ao Pará, Ceará, interior da Paraíba e também de Pernambuco e praticamente todo o estado da Bahia. Hoje, de novo, tem risco para alagamentos, a ventania pode vir forte e tem condição também para raios e granizo. Abriu a janela para São Paulo hoje tem risco de temporal? Tem sim, também está bem mais fresco por aqui, só que vem mais à tarde, pode ser um pouco mais espalhado, não tão consistente a chuva aqui. Máxima de 28 graus. Cidades da região metropolitana é que podem pegar uma chuva mais grossa hoje à tarde, Cová. Tá certo, vindo com muita força, a gente vai continuar atualizando ao longo do Hora 1, mas a gente vê em vários lugares do país, né, Marcelo? Em vários, Cová. Força e em grande quantidade, viu, gente? São volumes expressivos em questão de horas, tá, Cová? Nas últimas 24 horas choveu muito também em várias cidades do estado de Goiás. A cidade de Goiás, conhecida por abrigar prédios históricos, foi uma das mais atingidas pelas chuvas. Nas últimas 48 horas foram mais de 100 milímetros. O Rio Vermelho, que corta a cidade,
transbordou e também está botando em risco, claro, esses prédios. Cova, e não só. Nas últimas 24 horas também choveu muito. Falando ainda da região aqui, vamos pegar pelo Rio primeiro, começando por aqui, 188 milímetros em Nova Iguaçu, Cova. Muita chuva por lá. Daqui a pouco a gente vai voltar para mostrar a situação ali na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. Isso. A gente está atualizando as informações, mostra daqui a pouco. Olha, também choveu muito em São João do Piauí, no Piauí, com 131 milímetros, está mais ao sul do estado. Alto Alegre do Maranhão, no Maranhão também com 113 milímetros de chuva. E Caucaia, no Ceará, com 105 milímetros, Cova. Isso em 24 horas. É muita chuva caindo em pouco tempo, parece que muito, 24 horas, mas é um dia, não tem como essa água toda escoar. Está vindo chuva atrás de chuva, temporal atrás de temporal. Por isso que o CEMADEM está mantendo risco para deslizamentos de encostas. Olha só como é que está, por onde a chuva tem caído, moderado. Aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo e litoral norte. A cidade do Rio está inclusa, mas não só, praticamente todo o estado. Faixa leste de Minas, o estado do Espírito Santo, do sul da Bahia até a região do Recôncavo Baiano. E o pessoal aí no Recôncavo Baiano, de fato, tem falado sobre a chuva que tem atingido a região, pegando partes do oeste cearense até o norte e pegando aqui, ó, todo o oeste do Maranhão e praticamente o norte do estado, pegando a capital, São Luís, tá, gente? E como ocorrem esses deslizamentos? Vai chovendo, vai encharcando tudo, essa água vai infiltrando, a terra embaixo vai ficando encharcada, chega uma hora que não consegue mais sustentação e essa terra escorre, levando vegetação, levando casas que estão em áreas de risco. Então, essa é a condição. A chuva constante é a mais perigosa, Cova. Não só a chuva que vem com força, não é só a força dela, mas é a permanência dela, é da maneira com que ela vai caindo. Se chove muito por horas, o risco de deslizamento vai só aumentando. É importante destacar isso. E as cidades que estão com maior risco para deslizamentos hoje, ó, Carolina, no Maranhão, com mais 50 milímetros. É muita chuva e já está chovendo aí. É a chuva persistente. Juiz de Fora, em Minas Gerais, 40 milímetros. Cordeiro, no estado do Rio. Chovendo um pouco menos, mas mesmo assim, como a chuva está persistente, esse risco existe. Vamos abrir a janela para Belo Horizonte, capital mineira na tela. Cová, Belo Horizonte está com o céu super encoberto. Super. Tá, exatamente isso. É por Choveu, onde... hein? Ele volta do Coreto, que é o nosso termômetro, está bem molhado. É, tá bem molhado, Cova. E vai ser assim ao longo de todo o dia. Minas Gerais está sendo... A umidade está cruzando bem o estado de Minas para poder chegar até a tempestade que está em alto mar. Ela que está canalizando essa umidade vinda da Amazônia, está funcionando como um aspiradorzinho ali. Vamos abrir a janela agora também para a gente dar uma olhada em Brasília. Brasília estava com alguns trovões no céu, alguns clarões agora há pouco, antes de ir para o intervalo comercial. A gente mostrou. Está bem nublado o céu. Olha lá, tá vendo? Isso é trovão, tá, gente? Então, a chuva pode vir em Brasília também a qualquer momento e a qualquer hora do dia. Por isso, é importante atenção também na capital federal, Cová. Tá certo. Obrigado, Marcelo. Resumão do dia, Marcelo. Vamos lá, Cova. Para você que está chegando agora, a previsão ainda hoje é de temporais espalhados pelo Brasil. Não tem jeito. São vários os fatores que estão favorecendo essa chuvarada persistente e que tem caído em grande quantidade na maior parte do Brasil, como estamos acompanhando ao longo de todo o Hora 1. Vamos relembrar juntos o que está provocando toda essa chuvarada, né? Primeiro que nós temos, ó, esse sistema de baixa pressão, que é aquela tempestade Acará, que está em alto mar, ela está servindo como um aspirador, ó, para você que está chegando agora entender. Está puxando a umidade que vem da Amazônia lá para o meio do mar. Só que para que essa umidade chegue aqui, ela precisa cruzar todo o país. Mas por que está fazendo essa curva? Porque nós temos um cavado, que são correntes de vento lá no céu, no centro do Brasil, que está fazendo com que esse corredor de umidade fique ali mais ao norte, pegando partes do Pará, Tocantins, sul do Piauí, Maranhão, Bahia, Minas, Goiás, o DF, passando pelo Rio, Espírito Santo e também São Paulo. Ah, e o que é essa outra setinha aqui? É a brisa que naturalmente sopra do mar aqui na costa do Nordeste. Dá para entender um pouco por aquela imagem
que a Andréia mostrou, o céu ali todo encoberto em cima do mar, é essa brisa que vem trazendo essas nuvens mais carregadas. Aqui mais ao norte, Maranhão, pegando aqui Teresina, também Fortaleza, temos a zona de convergência intertropical, que é um outro corredor de umidade que favorece a chuva ali na região. Hoje, tempo firme, só aqui na maior parte do Amazonas, oeste do Pará e todo o estado de Roraima, mais um dia sem chuva por aí. E aqui, pegando o centro-sul do Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhadinha nos pontos mais molhados. No interior da Bahia está chovendo bastante, abriu a janela para Barreiras. Vamos lá para o oeste baiano, Covar. Olha, e não para de chover, hein? Desde o início do Araújo, nós mostramos o início do Araújo, essa imagem aí de Barreira continua, não dá trégua. E vai continuar assim, Cova, até que essa tempestade que está em alto mar, de acordo com a Marinha do Brasil, ela perde força hoje, deve se desconfigurar e aí vai parar de puxar essa umidade, aí o tempo deve ir voltando a firmar. Por hora, ainda chove bastante por Barreiras. De Barreiras, vamos para o Espírito Santo, vamos para Vitória. Vitória também. Muita chuva, céu bastante carregado. E não só a Vitória tem risco de temporais, mas todo o estado do Espírito Santo hoje está em alerta também com essa chuvarada, tá? Bem no corredor de umidade, tá vendo, né, Cova? Por onde ele passa é onde vem a chuva mais pesada. Vamos para o Rio de Janeiro, janela do Rio agora. Olha o Rio. Também com chuva. Mesma condição, tá bem carregado, céu fechado. E importante falar, gente, ontem a gente falou agora há pouco de um raio que atingiu a mão do Cristo enquanto um casal fazia uma foto ali no momento ao longo do dia de ontem, né? Fizemos um levantamento, o nosso Aleph Matos, o meteorologista, que de ontem à tarde até a meia-noite, mais de 3.600 raios atingiram a região metropolitana do Rio de Janeiro. Que coisa. E hoje tem essa condição de novo. Olha lá, Aí Cova. tem a imagem. A imagem. Atingindo Cristo. Dá uma olhada ali, vai ter um momento em que eles... Olha lá. Mas é que tem um para-raio também ali no... Tem. Né? Mas impressiona, né, Cova? Poxa, E assusta. pelo amor de Deus. E assusta muito. Impressionante. Inclusive ali a área foi esvaziada, né, para evitar qualquer problema. E também tem que avaliar se não houve nenhum dano. Né? A Exatamente. estátua que é símbolo do Brasil. Exato. Janela de São Paulo agora, vamos aqui ao vivo, imagens da capital paulista, super nublado, região central. Atenção, hoje São Paulo também está na área de temporal, tá? Por aqui foram registrados ainda mais raios, tá, Cová? Na região metropolitana de São Paulo, no período de 11 horas, foram 6.500 raios. Ontem à tarde foi um negócio impressionante na área que eu moro. Muitos raios espalhados. E, ó, tem algumas temperaturas previstas para hoje, rapidamente aqui no telão. Hoje, São Paulo com 28, Rio com 32, 25 em BH, 27 em Palmas, 29 em Teresina. Nós temos 31 aqui em Cuiabá, você vê que Cuiabá está até que mais fresquinho, 30 em Campo Grande, não chove aqui em Porto Alegre, 32 graus e 38 graus em Boa Vista, Cová. Está muito quente em Boa Vista. A boa notícia, gente, com relação às chuvas, é que ela deve diminuir nos próximos dias. Em São Luís, deve vir mais em forma de pancadas por conta desse corredor de umidade que vai perdendo um pouco de força. Também em Teresina, a chuva dá uma trégua e em Palmas pode apertar ainda amanhã, mas até o fim de semana essa chuva deve diminuir. O que esperar nos próximos dias? No sul, calor e a chuva vai aumentando, sudeste, chuva diminuindo e também deve aumentar as temperaturas, no nordeste também, centro-oeste e norte, calor e temporais isolados. Eu me despeço com imagens lá do Recife, temos imagens do Elvis Lopes, que está com a nossa Motolink da Globo Recife rodando por lá. Temos aí já para colocar na tela, rodando por lá e traz umas imagens para nós aqui de como está